Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas. Aloha! Bom, vamos falar um pouquinho sobre Ho'oponopono. É muito claro que quando eu tenho uma dificuldade na minha vida, quando eu tenho algo que está bloqueando, impedindo, isso foi gerado lá atrás, não é verdade? E, de uma certa forma, eu preciso entender que existem algumas situações que eu posso prevenir. Essa é a grande palavra, né? Como eu sou da área da saúde, é muito claro, por exemplo, que as pessoas, por exemplo, vão fazer um exame de sangue. Ela chega lá para fazer o exame de sangue, quando de repente ela está sentindo alguma dor, quando de repente ela está sentindo algum sintoma que está se manifestando porque ela abusou de alguma coisa. Então, ela vai lá, vai fazer um exame para diabetes. Vai fazer um outro exame para anemia. Vai fazer um outro exame, uma série de coisas que ela deixou de prevenir. Prevenção. Hoje a gente sabe, a pessoa tem diabetes na família, o que ela faz? Ela tem que prevenir. Ela tem que diminuir as massas, diminuir o açúcar, diminuir uma série de alimentos, entrar numa reeducação alimentar. Por quê? Porque ela precisa de uma longevidade maior de vida, o pâncreas dela provavelmente vai diminuir a atividade dele no decorrer do tempo, a pessoa vai ficar diabética. E isso é hereditário, é da família. Então, se eu tenho essa sacada da prevenção, tudo muda, né? Essa que é a verdade. Então, o tema hoje, ele está muito alicerçado em prevenir algumas situações para que eu nem precise usar o Ho'oponopono para limpeza. Antes de acontecer, eu tomo uma consciência e não preciso limpar. Por exemplo, não é muito melhor você, antes de mais nada, fazer uma prevenção para evitar uma mágoa? Não é muito mais lógico, coerente eu fazer uma preventiva antes que eu tome uma atitude mal pensada? Então, segue a dica de hoje, vai ser muito rápida, mas eu tenho certeza que vai te ajudar. Quem já não passou, vamos começar assim, quem já não passou algum momento na crise que fez alguma coisa que se arrependeu? Quando eu falo fazer, falou alguma coisa, tomou uma atitude. Quem já não passou por isso? Dr. Paulo, eu já passei. E isso pode estar inserido em vários campos da nossa vida. Por exemplo, o emprego. Quem já não deu meia hora lá e de repente foi lá e pediu a conta? E quando parou para racionalizar, percebeu que fez besteira. Quem num relacionamento não falou algo que não devia ter falado, acabou extrapolando o limite. Já não aconteceu com você? Quem já não falou alguma coisa para filho que não deveria ter falado? Uma ação com o filho? Uma ação com a esposa, com o marido, com alguém no trabalho, com alguma colega? Tem gente que às vezes tem uma amizade de 5, 10, 15 anos, de repente por um pequeno conjunto de palavras totalmente inadequado, incoerente, a pessoa quebra uma amizade de tanto tempo. Ela não soube valorizar a amizade? Talvez ela não soube, mas antes de mais nada, ela se precipitou. E é esse o tema de novo. A precipitação. O que tem acontecido atualmente? Vamos começar. Primeiro, o que nos diferencia de qualquer animal na face da Terra? É uma coisa muito simples. Isso daqui, ó. Nós pensamos, nós racionalizamos, nós temos essa capacidade. O animal não pensa. O animal é um ser instintivo. Ele vai lá. É o instinto dele aquilo. Tanto é que muitas vezes você vê um cachorro que está tranquilamente, ele morde a pessoa. É o instinto dele. Teve um instinto de defesa, por exemplo. Nós temos esse instinto? Também temos. Mas antes de usar o instinto, muitas vezes eu uso a razão. Nós somos seres racionais. Mas também temos algo em desenvolvimento dentro de nós. São as emoções. O emocional. Então nós somos feitos de emoção, razão, instinto, ação.
Tem pessoas que são mais emocionais, outras que são um pouco mais racionais, e tem aquelas pessoas que nem um nem outro, elas vão para o campo da ação. Isso decididamente é uma característica do ser humano. É bem estudado e bem documentado isso. Para ser seres humanos melhores, nós precisamos, antes de mais nada, colocar em pauta, em primeiro lugar, a racionalização. Quando a gente racionaliza, as coisas tendem a melhorar um pouco mais. Vou dar um exemplo. A pessoa chega, movida pela emoção, ela vai falar alguma coisa para o marido, que vai, inclusive, causar, às vezes, até um rompimento do relacionamento. É porque eu estou com uma emoção no controle. Essa emoção pode ser uma raiva. Quantas vezes você já não falou alguma coisa que não deveria ter falado pela raiva, pelo medo e pelos ciúmes? E quando tudo isso se mistura com um monte de emoções juntas, você já imaginou a consequência disso tudo? Visivelmente, acaba com o relacionamento, com o trabalho, com família, com amizade, com um monte de coisa. Principalmente quando nós colocamos essa falta de racionalidade, deixando a emoção tomar conta e partimos para uma agressão física. E é o que você vê por aí quando tem no trânsito, por exemplo, onde o impulso emocional é muito maior do que a razão, colocando a pessoa em consequências desastrosas, que até pode trazer a morte. Quantas pessoas não matam por ciúmes e raiva? São emoções que se unem e são explosivas, extremamente inconsequentes, explosivas. Então, hoje tem uma dica especial para a gente melhorar tudo isso. Para melhorar o impulso de algumas emoções que podem tomar conta de nós, chama sequestro emocional, onde nós somos sequestrados por alguma fração de segundo e aquela fração permite com que aquela emoção tome conta e nós tomemos as atitudes totalmente incoerentes, totalmente errada. Essa que é a grande realidade. Então o que eu preciso fazer? Bom, primeiro, chega a emoção. Quando chega aquela emoção e eu estou sentindo que ela vem chegando para explodir, para arrasar, como é um exemplo de um ciúmes, como exemplo da raiva, como exemplo, por exemplo, do medo agressivo, que tem um medo paralisador, mas tem um medo agressivo. Quando está chegando essas características e outras que têm uma energia muito forte, a primeira coisa que eu preciso fazer, anota, nunca se esqueça disso, porque isso daí faz parte até de algo dos nossos ancestrais. É uma sabedoria ancestral, não é uma complexidade, não tem nada quântico, místico, é uma coisa tão simples que vem lá dos nossos ancestrais. Eles já falam, quando você passar por algum momento onde tem essa emoção, que vai chegar a flor da pele, conta até 1000, lá na época falavam até 10, né? Hoje a gente precisa contar até 1000 e respira. Quantas vezes você não viu mamãe falando isso, vovó falando isso, papai falando isso? Chega aquele momento, respira, conta até 10. O que significa isso no modelo neurológico? Que a emoção está invadindo, ela vai chegar, ela vai romper o limite. E se você não respirar, ela vai seguir o caminho dela. Quando você respira, você cria uma pausa, um tempo. É como se você pegasse na panela de pressão e puxasse aquele pininho para cima para a pressão sair. Então, respira 1, 2, 3 vezes. Dá um tempo para você. Para quê? Para nesse momento, quando a emoção está chegando, você respira, ela é liberada. E dá a entrada no sistema racional. Eu começo a racionalizar melhor. É muito simples e efetivamente nós esquecemos disso. Então a pessoa está tensa, ela vai explodir em algum momento. Por qualquer coisa. E você sabe que isso é verdade. Você sabe que muitas vezes a gente vem do trabalho,
No trabalho eu aguentei o chefe, aguentei o ritmo do trabalho, a pressão, eu trabalho nessa área, é terrível. Eu chego em casa, eu tô assim, até aqui. Lá em casa, o filho falou um negócio. Tum! Explodiu o pininho da panela de pressão, estoura a panela de pressão. Você faz a coisa errada, no momento errado, da maneira errada. Nós sabemos isso. Nós sabemos. E aí causa mágoa, pode causar uma agressão física, uma agressão emocional, algo que muitas vezes deixa marcas sem precedente. Naquela pessoa, na amizade, na família. Vai te ajudar? Não. Então aqui a dica é, no momento que eu sinto que as coisas estão aqui, ó, como dizem, no gargalo, quase chegando a transbordar, respira. Respira calmamente, inspira o ar pelo nariz, retém um pouco e solta pela boca, como se você estivesse fazendo assim, ó. Sabe? Aliviando a tensão. E aí você tem 1 minuto de racionalidade, você tem aquela parada, onde você pode pensar melhor, onde você pode analisar em como dizer o que você deseja de uma outra maneira, num outro formato. Mas por que fazer isso, Dr. Paulo? Porque nós somos seres humanos. E porque, como seres humanos, a gente quer uma vida melhor. Você não quer agredir ninguém, você não quer xingar ninguém, você não precisa gritar com ninguém, você não precisa fazer absolutamente nada a partir do momento que você pode usar o teu cérebro. E a partir do momento que eu posso respirar e deixar essa onda de energia extremamente destrutiva passar. Senão, nós temos consequências negativas. E vamos sempre ter que estar limpando. 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 Não é uma maneira muito mais inteligente eu usar um sistema muito mais simples? Contar até 10, respirar, e assim eu não entro nesses processos de mágoa, de ressentimento, de decepção, frustração, que acontece muito no nosso dia a dia. Acontece aí no teu relacionamento. Às vezes as pessoas, elas estão no relacionamento por aqui já, não aguenta mais. O marido, a mulher estão se estranhando, vão conversar. Naquele diálogo, a primeira coisa que entra é a crítica. Sempre entra a crítica. E a crítica, muitas vezes, ela pode ser aquela biribinha, né? Ela estala lá e não faz muita coisa, né? Muito estrago. Mas ela pode ser uma bomba atômica. Ela vem, explode e causa o terror, né? Então, se eu tenho essa característica de parar, pensar, ou me afastar do momento para não entrar no choque, eu acredito que é a melhor saída. Tem muitas pessoas que falam assim, não, sobre isso eu não quero conversar agora. E sai, porque ela vai ter que conversar uma hora ou outra. Ela vai ter que resolver aquela questão. Mas ela precisa se preparar melhor para isso. E nada como a racionalidade, eu pensar melhor, fazer com que ela se trabalhe em primeiro lugar para melhorar minha vida. Então a dica é essa. Precipitação não nos leva a nada. Precipitação, eu já me precipitei. Você já deve ter se precipitado. Todo mundo já passou por isso. Mas não é possível que não deixe uma lição para nós, né? A lição de que a gente pode, de uma maneira bem clara, fazer uma coisa tão simples, que pode melhorar, reservar para nós um tempo específico para a gente elaborar melhor a questão e depois entrar numa boa comunicação. Acho que esse é a coisa mais ponderada. Muitas pessoas vão falar assim, mas Dr. Paulo, isso daí parece meio que fantasioso. Não, é fantasioso para quem simplesmente não permite que isso aconteça. Não realiza esse ponto. Quando eu realizo isso, eu vou começar a colher melhores frutos. Tem pessoas, é claro, que são as pessoas do choque. Elas vão querer o choque. Elas querem o conflito. Tem muitas pessoas que são assim. Essa é a grande realidade. Tem pessoas e pessoas na vida. Mas se você é uma pessoa que está tentando mudar, está tentando melhorar a tua vida, eu tenho certeza que esse é o melhor caminho para você. Aliás, para todos nós. Então, segue a dica de hoje para você. Eu espero que isso contribua aí na tua vida, contribua para você no teu emprego, com os teus amigos, com a tua família, o teu relacionamento afetivo, com os teus filhos. E muitas vezes eles não precisam de um grito. Às vezes uma correção pode ser feita de uma maneira totalmente diferente, onde todo mundo pode analisar de uma maneira melhor.
Nós estamos numa época onde nós saímos, né, daquela educação repressora que nós tínhamos antigamente, que não tinha muitos efeitos positivos, né? Aliás, hoje nós temos, por exemplo, um curso de cura da criança emocional, cura da criança interior, perdão. Nesse curso, nós ouvimos centenas, milhares de histórias de educações lá do passado que, ao invés de trazer o melhor, só trouxeram feridas. Pessoas com 40, 50, 60 anos que se recordam de toda uma trajetória da infância onde foram submetidas a essas questões. Então, para que eu vou criar o pior nas outras pessoas, se eu posso entregar o meu melhor? Então, segue a dica aí, bem simples, bem básica. Nós hoje falamos sobre respiração, sobre conter a explosão emocional, dar um tempo para isso, senão nós somos sequestrados, e deixar o racional analisar a questão de uma forma inteligente, coerente, porque nós queremos ser seres humanos melhores. E isso não é fantasia, isso é inteligência. Agradeço a tua presença aqui no canal. Se de alguma maneira contribuiu, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal que logo sai um vídeo melhor ainda, com outras dicas que pode te ajudar aí no seu dia a dia. Forte abraço, encontro você no próximo vídeo, ou se não, lá no nosso canal WhatsApp. Venha aprender conosco. Você percebeu o número por aqui? Pega o número, entra lá, quero receber as mensagens diárias. Segunda, quarta e sexta, você recebe uma mensagem, cresce, melhora e a gente se torna, é claro, pessoas muito, mas muito melhores. Um forte abraço para você e, claro, aloha! Até o próximo vídeo.